Bom dia, vou começar o shiur de hoje, história 50 na página 283. Então diz o seguinte: Rav Yechiel Michel Stern Shlita, Rav de Ezrat Torah, então ele relata a seguinte história: aqueles que me conhecem sabem que não sou inclinado a acreditar em sonhos ou milagres, embora eu não os pudesse negar quando esse fato ocorreu comigo. Então, naquele tempo eu estava muito doente, meu estado era grave. Fui diagnosticado com câncer no intestino grosso, Shemishmor, e os médicos estavam pessimistas. As opções de tratamento eram poucas, e as disponíveis comprometeriam enormemente minha qualidade de vida. Então, chega uma vez o dilema: que caminho escolher? Porque com poucas condições e poucas chances, ainda detonar a qualidade de vida também é complicado. Então, consultei separadamente 3 especialistas na área, e cada um deles, respectivamente, concordou que a única possibilidade era de me submeter a uma grande cirurgia, na qual removeria uma parte significativa de meu intestino grosso. Então, na realidade, muitas vezes, os Rabanim sugerem consultar a opinião de 3 médicos, especialistas, e um deles, pelo menos, que seja que chama Rofei Yedid, um médico amigo, e aí, de acordo com eles, decidir o que fazer. E a maioria, no caso aqui, todos os 3 médicos na história nossa concordaram que a alternativa era essa invasiva da cirurgia, e assim provavelmente o Rabino fez, mas ele ficou que essa foi a opinião, inclusive, unânime. Poderia ser que 2 opinaram de uma maneira e outro de outra, ou cada um de maneira diferente, mas no caso aqui os 3 convergiram na mesma opinião. Fiquei arrasado com a notícia, pois não consegui imaginar como retomaria a vida normal depois. Mas também sabia que não tinha escolha, pois a cirurgia era o único meio potencial de salvar minha vida. Sem outra opção, agendei a cirurgia, e cada dia que passava, minha ansiedade aumentava, porque, inclusive, como vimos, a cirurgia era bastante invasiva. No último Shabbat, antes da operação, fui dormir bem cedo e tive um sonho muito peculiar. Um homem que eu não via há 42 anos apareceu para mim. Alguém que conheci em uma época em que eu era muito próximo do Rav Ariel Levin, o lendário Tzadik de Yerushalayim. Era um grande rabino, Ariel Levin, conhecido como Tzadik de Yerushalayim. Era uma grande personalidade. Ele visitava... Ele visitava os doentados, ele foi lá nos leprosos. Ele se dedicava muito, todo tipo de reza, na verdade. Inclusive, ele se arriscava a si mesmo para ajudar, se solidarizar com os outros, ele se arriscava a si mesmo de alguma maneira, e se expunha. Depois estou falando que ele foi nos leprosos, no hospital dos leprosos. Sim. Também é árabe, também. Então, e além de um grande tzadik, era um grande estudioso da Torá, e reconhecido pelos inúmeros atos de Chesed que ele realizava com entusiasmo e amor por todos os Yehudim. Seguindo o exemplo do Rav Aryeh, eu muitas vezes visitava idosos e idem solitários em casas de repouso em Jerusalém, na esperança de levar alegria e conforto para suas vidas, que de outra forma seriam sombrias. Ou seja, na prática, é uma mitzvah muito grande, de fato, de bondade, com quem inclusive está sozinho. Então, às vezes, a gente visita alguém que é um amigo, alguém que é um parente, agora, e alguém que está sozinho. Aí é uma mitzvah muito grande. Então, um dia, enquanto fazia minhas rondas em uma casa de repouso, me deparei com um residente idoso que estava sentado imóvel em sua cadeira, com seu rosto mergulhado numa máscara de agonia. Preocupado, perguntei se poderia ajudá-lo, mas ele educadamente recusou. Você parece estar com uma dor terrível, eu disse gentilmente. Talvez eu possa fazer algo para aliviar seu sofrimento. Ou seja, nosso protagonista, ele mesmo está lembrando de um episódio no qual ele
se solidarizou com outra pessoa. Exalando um suspiro miserável, o residente confessou que não conseguia se aliviar há vários dias e que estava com uma dor terrível. Com pena dele, imediatamente me aproximei de uma enfermeira e repeti a reclamação do homem. Sim, é um problema, ela admitiu. O homem tem um problema físico que só pode ser tratado no hospital e é um procedimento caro. Entramos em contato com os filhos dele várias vezes e pedimos que o levassem ao hospital para que ele pudesse ser tratado. Mas eles se recusaram. Eles se recusam, alegando que a responsabilidade é da Casa de Repouso fornecer tanto o tratamento quanto o financiamento para ele. O administrador da Casa de Repouso se recusa a subsidiar o procedimento e o pobre homem é deixado aí para sofrer, vítima de uma briga de forças. História que não é novidade em lugar nenhum, lamentavelmente. Incapaz de testemunhar a miséria do homem, chamei imediatamente uma ambulância e acompanhei ao hospital. Ele passou pelo procedimento necessário e na manhã seguinte estava bem o suficiente para retornar à casa de repouso. Antes de sua alta, o médico se aproximou de mim e me repreendeu por negligenciar a saúde do meu pai. Mas um dia, o seu coração teria parado. Ele poderia ter morrido, disse ele severamente. Como eu estava preocupado com o potencial Hilul Hashem, respondi que, na verdade, eu não era parente dele, apenas um voluntário. Na época, eu ainda era um jovem avrech estudando num colel e recebia uma ajuda de custo mensal de 500 liras. Então, imagina você de que época estamos falando. Mas era uma fortuna. Para um abrech. Agora, não era muito dinheiro para viver. Como eu havia pedido a ambulância, a conta disso, bem como o custo do procedimento médico, foram cobrados de mim. E fiquei chocado ao ver que o total era de 300 liras. Imagina que tinha para viver 500 o mês inteiro. Aqui no episódio foram 300. A Casa de Repouso me deu os nomes e números do telefone dos filhos do homem. E fiquei aliviado ao saber que um filho era um membro rico e distinto da comunidade. Entrei em contato com ele, relatei o episódio e perguntei se poderia me reembolsar pelas minhas despesas. Claramente irritado, ele me informou que eu não tinha de ter interferido, que a Casa de Repouso era responsável pelo custo de qualquer procedimento médico e que ele não tinha motivos para patrocinar meu voluntariado e pagar por algo que, para começo de conversa, não era de sua responsabilidade. Percebendo que meus argumentos e súplicas estavam caindo em ouvidos moucos, respondi firmemente que entendia que minha família e eu, de alguma forma, nos viraríamos no mês seguinte com os 200 liras restantes. Isso daqui vale a pena refletir um instante antes de continuar. Que isso acontece muito. Pessoas que são distintas na comunidade e, em geral, um episódio que aconteceu uma vez, me lembro que eu testemunhei, pessoa voluntária no Lar dos Velhos, que tinha antigamente na Vila Mariana, o Lar dos Velhos. Hoje em dia o Einstein assumiu de forma diferente, mas era onde, de alguma maneira, chamado assim o Lar dos Velhos, e a pessoa era voluntária, mas não visitava o próprio pai na casa dele durante mais de 2 meses. Mas porque visitar o pai não dava ibope, ser voluntário no Lar dos Velhos dá ibope. Então, lamentavelmente, quando chega o mês de Lula, a gente tem que talvez refletir um pouquinho sobre as prioridades do Hesed e da Tzedakah e o que significa ser um membro distinto da comunidade. Várias semanas se passaram e toda vez que eu visitava meu amigo idoso na Casa de Repouso, ele me agradecia do fundo do coração pelo tremendo ato de gentileza que eu tinha feito por ele e quão significativo aquilo era e quanto ele estava se sentindo melhor. Ou seja, ele continua a visitá-lo durante os meses subsequentes e o homem cada vez era grato por isso. Um dia, durante minha visita regular à Casa de Repouso, notei que o senhor, mais uma vez, tinha uma expressão de terrível agonia. Uma rápida investigação revelou que o problema original não havia sido resolvido e os filhos do homem e a administração da Casa de Repouso ainda estavam em desacordo
cada um alegando que o outro é responsável por transferi-lo para o hospital e financiar o procedimento. Incapaz de suportar a dor excruciante em seus olhos, fiz exatamente o mesmo da semana anterior. Pedi uma ambulância e acompanhei de novo ao hospital, com pleno conhecimento de que nem a família nem a casa de repouso me reembolsariam pelos meus esforços. Paguei a taxa da ambulância e cobri o custo do procedimento, acompanhando-o à casa de repouso quando se sentiu recuperado. Ou seja, a grande diferença é que na vez anterior ele tinha a esperança de que seria reembolsado. Agora ele já sabia que foi a fundo perdido. Ou seja, de alguma maneira a mitzvah agora foi maior. Certo? Porque ele já, na outra vez ele fez, tá bom, vou financiar, entre aspas. E depois vamos ressarcir. Agora ele sabia que não tinha chance de ressarcimento. Esse processo se repetiu 5 ou 6 vezes, até que a família finalmente enviou um membro para me reembolsar pelas despesas que eu havia incorrido em uma visita ao hospital. Nunca mais ouvi falar da família depois disso. Os anos se passaram e eu me esqueci completamente daquele senhor do asilo, das ambulâncias e procedimentos de emergência e do ato de gentileza que eu tinha feito para com um idoso sofrendo. No entanto, agora, 42 anos depois de nos conhecermos, o homem apareceu para mim em meu sonho e declarou: eu ouvi falar de Tzará, da dificuldade que aflige você agora. Apelei para o Beit Din Shel Mala e gritei: como pode ser que um homem que fez tanto Hesed para mim seja punido com o mesmo órgão pelo qual eu sofri? O Beit Din Shel Mala concordou comigo e eu decido chamar para lhe dizer que você entrará na cirurgia e sairá ileso. Vamos lembrar o início da história. O início da história era esse cidadão que ia ter que passar por uma cirurgia de um câncer de intestino grosso. E ele, na prática, a única alternativa era a cirurgia muito complicada e invasiva, certo? Que os 3 médicos concordaram. E no Shabbat anterior à cirurgia, ele teve aquele sonho com esse cidadão onde ele lembrou aquele episódio de 42 anos atrás. Só para entender que tem uma sequência lógica, não, ninguém está delirando ou divagando aqui. Então o homem desapareceu e eu acordei tremendo. Meu sonho tinha sido tão vívido, tão real, que eu senti que deveria ser verdade. Eu faria a cirurgia e tinha a certeza de que não haveria sequelas de longo prazo afetando minha vida. Daquele momento em diante me senti perfeitamente calmo. E essa tranquilidade permanece até hoje. Lembra que ele estava cada dia que passava mais ansioso. A mudança foi instantânea e sentida por todos, especialmente pelos meus filhos. Na manhã de Shabbat eu estava relaxado, feliz e livre. Cantei Zemirot Shabbat animadamente, deleitei-me em Divrei Torá e a Simchá de Shabbat irradiava de mim. Quando me perguntaram o que causou aquela mudança, respondi honestamente, repetindo cada detalhe do meu sonho e concluindo que estava convencido de que era real. Acrescentei que, pela primeira vez, realmente me identifiquei com a Tefilá, Zocher Kol HaNishkachot. Nós falamos agora, se Deus quiser, nas grandes festas, uma das Tefilot, que a Kadosh Baruch Hu tem um atributo de Zocher Kol HaNishkachot. Ele lembra todos os esquecimentos. O que significa isso? Tem várias explicações. Óbvio que Hashem não tem uma memória. O que significa que Hashem lembra tudo o que se esquece? Então diz na prática essa explicação. Tudo aquilo que a gente lembra, Deus esquece. Mas tudo que a gente esquece, Deus lembra. Então quando a gente esquece, às vezes, alguma obra de bem, alguma coisa, fizemos, acabou, está aí. Ou as pessoas esquecem que você fez um favor, que realmente isso acontece com muita frequência, a Kadosh Baruch Hu lembra ainda, isso ele guarda aí na memória, como se diz. Ele se lembra de tudo que é esquecido. Sim. Mesmo que o próprio Baal Hesed esqueça de seu ato de gentileza, não somente que para quem você fez o favor, você esqueceu. Eu fiz um favor para alguém, sei lá, seja qual for o ato de bondade, rezei por ele, me importei com ele, ajudei ele, apoiei ele, não interessa o que fiz. Eu, qualquer um de nós. E a gente esqueceu que fez aquele ato, certo?
na prática, a Kadosh Baruch Hu, ele está lembrando. Isso está registrado, como está escrito, Vechol Maasecha Vesefer Nichtavim, todos os teus atos estão sendo registrados, e Balaila Aush Nashnat HaMelech, como diz a Megillah, naquela noite o rei não conseguiu dormir, e o que ele faz? Dio il libro. Pediu o livro de quê? Das Zichronot, das lembranças. Me traz aí, quero lembrar das histórias. Então aí ele começa a lembrar todas as histórias, também lembra isso daqui. Então mesmo que o próprio Baal Chesed esqueça de seu ato de gentileza, Hashem nunca esquece. E ele recompensa cada mitzvah. E de fato, a operação foi bem sucedida, assim como foi prometido em meu sonho. Então nós vemos aqui essa grande história realmente que nos ilustra que não fica nada para trás, e quando a gente faz um ato realmente de bondade, sincera e honesta, Kadosh Baruch Hu tá lá. Então, por que fiz isso? A gente não tem que se arrepender, ao contrário, e é bom a gente esquecer. A gente muitas vezes diz, eu te fiz um favor, hein? Sabe, lembra ele e lembra a pessoa, eu te fiz um favor. Ao contrário, se você esquecer, é melhor ainda. Por quê? Quando você esquece, a Kadosh Baruch Hu lembra. E essa é a grande questão aqui. Quando ele até tinha esquecido disso. E Hashem lembrou. É isso daqui. Quando a gente esquece, Hashem lembra. Essa é uma frase muito interessante. Vale a pena a gente levar conosco.